Olá, sejam muito bem-vindos ao Lab da Engenharia e neste vídeo vamos ver como verificar a estabilidade ao tombamento em sapatas de fundação. Mas peraí, só tombamento? Para quem se fez essa pergunta, tá antenado. Pois é, a estabilidade em sapatas se dá de duas formas distintas, tombamento e escorregamento. Então, para começar, vamos ao tombamento. Antes de começar, já deixa aqui o like no vídeo e caso você ainda não seja inscrito no canal, aproveita para já se inscrever e ficar por dentro de tudo que está por vir no canal. E se você quer aprender a dimensionar sapatas de fundação, mas assim, aprender de verdade, o passo a passo completo, fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar como você pode fazer isso. Bem, o tombamento é um desequilíbrio, é essa tendência de fazer com que a sapata tombe, que descole do chão, ela vai ter uma perda de equilíbrio, de estabilidade. E para fazer essa verificação de estabilidade, a gente só precisa verificar se ela vai manter com essa tendência de ficar junto ao solo, colada ao solo, sem essa perda de equilíbrio. Essa verificação é bem simples e consiste basicamente em verificar todos os esforços, todas as forças agindo na sapata, que vai fazer com que ela descole aqui do chão. E a gente vai fazer essa verificação segundo um ponto de referência, um polo, que neste caso estou chamando aqui de polo O. Então, basicamente, a gente só vai verificar todos os momentos e as forças que vão fazer com que a minha sapata gire neste sentido, permanecendo, portanto, em contato com o solo. E a gente vai comparar isso com os momentos e forças que vão fazer com que a sapata gire no outro sentido, fazendo com que ela tenda a se levantar neste ponto, querendo descolar do solo. Bom, então aqui eu estou mostrando para vocês todos os esforços provenientes de um determinado pilar, a sapata como sendo o elemento de fundação para esse pilar, e os esforços que vêm deste pilar, os esforços na base desse pilar, vão ser transmitidos à sapata. Quais são esses esforços? Força axial, de compressão ou eventualmente de tração, momentos fletores na base da sapata, podendo ser em uma ou duas direções, forças horizontais. Esses esforços, eles são trazidos do dimensionamento da estrutura. Então, a gente começa verificando todos os elementos estruturais acima da fundação e a gente vem trazendo esses esforços até chegar no ponto de apoio, até chegar nas fundações. Então, nós temos todas as forças verticais, pesos próprios e sobrecargas agindo na estrutura, os momentos fletores, forças horizontais, que tipicamente são provocados pelos esforços de vento. Então, a gente tem todos esses esforços para serem transmitidos à fundação. E, além disso, a gente leva em consideração também o peso próprio da sapata, esta força G. Então, com todas essas forças, a gente verifica os momentos em relação a este polo O. Não só momento diretamente aplicado, mas também força. Por quê? Porque força vezes distância é igual a momento. Então, qualquer força vertical ou horizontal que esteja distante do ponto O, essas forças vão provocar momento em relação a este polo O. Então, a gente precisa verificar todos os momentos estabilizantes e os momentos desestabilizantes. A gente precisa ter momentos estabilizantes maiores que os desestabilizantes para que a sapata fique em equilíbrio. Neste caso, o que nós temos de momentos desestabilizantes? Vai ser o próprio momento fletor proveniente do pilar, nesse caso, o momento fletor neste sentido. Caso o momento fletor estivesse apontando aqui no outro sentido, aí este momento fletor seria um momento estabilizante em relação a este polo O. Mas, neste sentido, o momento fletor é um momento desestabilizante. Além deste momento fletor, nós temos a força horizontal V, distante de H até o ponto O. Portanto, V vezes H vai ser um momento desestabilizante. E, em contrapartida, nós temos os momentos estabilizantes, que vão ser essas forças verticais multiplicados por esta distância A sobre 2. A sendo a largura total da sapata, daqui até aqui. Então, metade da largura vai ser A sobre 2. E nós também podemos considerar como um momento estabilizante a parcela do empuxo passivo. Esse empuxo vezes esta distância aqui.
O empuxo passivo é um ponto para a gente prestar atenção. Por que que nós temos esse empuxo passivo? Porque como eu tenho uma força horizontal querendo fazer com que a minha sapata ande para este lado aqui, como a sapata está enterrada, eu tenho toda uma camada de solo neste lado aqui que pode ser mobilizada como uma força de empuxo passivo para impedir esse deslocamento da sapata. Então, esse empuxo passivo vai equilibrar a sapata, vai ajudar nessa estabilidade. Mas aí, o que a nossa norma de fundações fala? NBR 6122, que para equilibrar essa força horizontal que atua sobre uma fundação em sapata, a gente pode contar com empuxo passivo. Mas isso desde que se assegure que o solo não possa ser removido durante a vida útil projetada da construção. Como é difícil a gente garantir isso, geralmente a gente costuma desprezar a parcela de empuxo passivo. Então, a favor da segurança, nós não vamos contar com esta parcela. E aí, eu já sei qual que é o momento desestabilizante e o momento estabilizante. E agora, basta com que o estabilizante seja maior que o desestabilizante e a verificação está ok? Mais ou menos, né? A gente precisa garantir essa estabilidade, porém com uma certa folga, que é o que a gente chama do coeficiente de segurança. E o coeficiente de segurança a tombamento tem que ser de pelo menos 1,5. Então, a divisão de momento estabilizante pelo momento desestabilizante tem que resultar no mínimo 1,5. Ok, é bem fácil de entender isso, mas a gente está analisando tudo isso em um plano, observando essa sapata em um único plano. E se eu tiver momentos fletores agindo em duas direções? Eu tenho um momento fletor não só nessa direção, mas também na outra direção, na direção que sai do plano da tela. Neste caso, a gente estaria numa situação de flexão composta oblíqua. E nesse caso, é mais difícil a gente fazer esse cálculo de estabilidade nas duas direções. Então, no caso de flexão composta oblíqua, para garantir a segurança contra o tombamento da sapata, na condição mais desfavorável, pelo menos metade da base da sapata deve estar comprimida, o que se consegue fazendo esta verificação. Obedecendo essa verificação, isso equivale a dizer que a gente tem um gama F de tombamento de pelo menos 1,5. E o que é essa verificação? É a excentricidade de carga na direção A, dividido pela largura A da sapata ao quadrado, mais a excentricidade de carga na direção B, dividido pela largura B da sapata ao quadrado. Isso tem que ser inferior a 1/9. Para isso ficar mais claro para vocês, na flexão composta oblíqua, a gente tem uma sapata com carga excêntrica em duas direções, momento fletor atuando nas direções A e B da sapata. Nesse caso, o desenvolvimento de tensões na base da sapata tem mais ou menos este aspecto aqui. A gente tem uma tensão máxima em um ponto da sapata e uma tensão mínima numa outra extremidade. Mas esses valores, eles não são todos iguais. Então, para simplificar essa verificação de tombamento em sapata sob flexão composta oblíqua, basta a gente fazer esta verificação aqui, onde a excentricidade de carga A vai ser o momento fletor dividido pela força axial e a excentricidade em B vai ser momento fletor em B dividido pela força axial. Excentricidade é sempre momento dividido por força axial. Vamos ver um exemplo numérico. Aqui eu tenho uma sapata com todos esses esforços. Lembrando, esses esforços, essas forças, eles são obtidos numa etapa anterior. A gente analisa toda a distribuição de esforços que está agindo na estrutura sobre a fundação. E aí, trazendo os esforços na base do pilar, a gente transcreve esses esforços, então, para serem transmitidos à fundação, nesse caso, a sapata. Então, para exemplificar para vocês, eu tenho essa distância vertical de 60 centímetros e uma sapata com a largura na direção A de 1,60 m, portanto, aqui A sobre 2 é igual a 0,8. E na outra direção, eu tenho a sapata com 1,20 m de largura. E aí, tendo esses dados, é bem simples fazer a verificação de tombamento. A gente simplesmente substitui os valores naquelas expressões. Nós vamos calcular o momento desestabilizante, que é a soma das parcelas de momento agindo na base do pilar, neste sentido, mais a parcela de força vezes distância. Nesse caso, na direção A é igual a 10 e na direção B é igual a 15.
Então, começando pela direção A, eu tenho a força VA de 10 kN, momento desestabilizante, portanto, vai resultar em 26 kNm. Quanto ao momento estabilizante, desprezando a parcela aqui de empuxo passivo, eu tenho somatória de forças verticais vezes a distância A sobre 2, que vai resultar em 303 kNm. Dividindo 303 por 26, eu tenho o fator de segurança ao tombamento bastante superior a 1,5. Então, a gente está bem tranquilo quanto ao tombamento na direção A. E a gente faz essas mesmas verificações para a direção B, que também vai resultar num γ-F de tombamento superior a 1,5. Então, a sapata com essas dimensões, sob esses esforços, vai atender a verificação de estabilidade ao tombamento. Bom, a verificação de estabilidade não para por aí. Ainda precisamos verificar a sapata ao escorregamento, mas isso fica para um próximo vídeo. Agora, presta atenção que se você quer aprender a dimensionar sapatas de fundação com o passo a passo completo, na semana que vem eu vou dar uma super aula ao vivo. Vou mostrar como determinar as dimensões, calcular a armadura e ainda dar dicas de detalhamento. Tá imperdível. Então, para não perder, entra no grupo do Telegram ou WhatsApp para receber todos os avisos e os materiais que vão ser disponibilizados para vocês. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigada e até a próxima!